Bom, vamos lá. Agora que já entendemos um pouquinho do que é o PCP e como que existem algumas estratégias de nível estratégico, tático e operacional, entendemos um pouquinho que precisamos de ter dados, porque o PCP trabalha com dados, né, para que se gere informação. Então vamos lá. Vamos agora falar dos dados. Dados. Quais são os principais ou os mais relevantes aqui para que a gente consiga trabalhar com esses dados no nível estratégico? Ainda falando do nível estratégico, eu até marquei aqui alguns pontos para a gente não perder o foco e ficar objetivo, para que você entenda aí qual que é o significado dessa mensagem, né? De levar para você um pouquinho dos conhecimentos de PCP, para que você tome algumas diretrizes aí e saiba, principalmente você que está iniciando aí em PCP, essas dicas aí são fundamentais para que você tenha uma direção. Então, lá no nível estratégico, você precisa de ter os dados de vendas, né? Quais são esses dados de venda aí? São a previsão da demanda, certo? Qual é a previsão da demanda futura? Vamos falar de 30 dias aí para ficar mais fácil a compreensão. Então, vendas tem que passar para o PCP, nessa reunião aí, qual é a sua previsão do que vai vender nos próximos 30 dias, né? Então, depende do produto, depende aí da empresa, como já falamos, mas ela vai passar uma previsão. Olha, vamos vender aí nos próximos dias X, ou em tonelada, ou em peças, né? Enfim, vamos vender X. Então, você já tem um dado, que é o dado da sua demanda para os próximos 30 dias, certo? Segundo dado é o dado de manutenção. A manutenção vai passar quais são as máquinas de produção que vão estar aí em preventiva nesse período de 30 dias. Pode ser que seja no dia 10 ela vai ter prevenção na máquina X, ou no dia 15 vai ter uma manutenção programada na máquina B, enfim. Ela vai passar qual que é aí o seu cronograma de manutenção para aquelas máquinas. Isso aí vai ser muito importante para o PCP quando ele for montar o seu plano mestre de produção lá, para poder mandar a demanda para a fábrica, que a fábrica produza, certo? Esses são um dos pontos. A equipe de marketing, ela vai preparar ali e vai dizer assim, olha, a gente desenvolvemos aí novos produtos, estamos com quantidade X de produtos aí para fazerem seus lote pilotos, né, o seu LP, os seus primeiros lotes de produção aí no próximo mês. Então temos aí produtos ou campanhas, né, que serão lançadas e a gente precisa fazer os primeiros lotes de produção. Então o PCP tem que também ter isso em mente, porque ele vai colocar isso na sua programação de produção lá para a fábrica. Então é muito importante esses dados aí da equipe de marketing também, né? Nos estoques, deixa eu dar uma olhadinha, o que eu marquei, atual necessidade de reposição de produtos, certo? Nos estoques, a gente pode trabalhar com estoque de duas maneiras, né? A gente tem o estoque, que é aquele que a gente coloca lá o produto já pronto, né? Que a gente chama de produto acabado. E tem aqueles estoques, são os estoques de matéria-prima, normalmente a gente chama de almoxarifado aí. Então, o que acontece? Essas informações, elas são cruciais. Por quê? Porque você já tem ali uma quantidade de produto já produzido e pronto, né? Alguns já pronto para ser despachado, para ser entregue, outros pronto para ser... alguns até que precisa de alguma revisão, enfim, depende muito de como que está a empresa. Mas lá na parte de matéria-prima, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa saber quanto de matéria-prima a gente tem no nosso estoque. O que é matéria-prima? Matéria-prima é o produto que a gente vai usar para poder fazer a transformação no produto acabado. Então, a matéria-prima, ela é utilizada para fazer aí a transformação do produto. E aí depende do qual é o segmento que a empresa trabalha. Mas para ficar claro para quem não conhece, quem não entende, é como se fosse uma caneta. Para produzir a caneta, a gente precisa do plástico, né? É uma matéria-prima que a gente vai utilizar, vai transformar ele para que ele vire uma caneta. Então, tudo o que vai ser utilizado para produzir o produto acabado, o produto final ou semi-acabado, é chamado de matéria-prima. Então, a gente precisa ter o controle do que tem no nosso estoque,
quais são as quantidades que tem no nosso estoque. E dessas quantidades que estão lá no nosso estoque, qual quantidade a gente vai utilizar ainda para fazer a produção na nossa fábrica. Enfim, então esse é o segundo ponto. Então, beleza, a gente já tem essas informações básicas aí. Agora vamos entender o nosso cenário atual. Agora a gente precisa entender o nosso cenário atual, porque tudo isso faz parte dessa reunião. Todos esses dados foram coletados e agora a gente vamos entender o cenário que geralmente o PCP ele já tem também, já fez esses levantamentos de dados e ele vai trazer também o cenário atual. Por exemplo, precisamos entender agora qual que é a nossa capacidade produtiva. Qual que é a nossa capacidade da fábrica produzir, certo? A gente produz aí X quantidade, ou X tonelada, dia, né? Vamos falar dia, que foi mais fácil, por dia. Então tá. E isso a gente vai aí depois multiplicar e ver quanto que a gente vai produzir por semana, vai produzir por mês. Mas o primeiro passo é esse, a gente entender a nossa capacidade produtiva, né? E depois a gente começa a entender também todo um cenário. Qual é a quantidade de pedido que a gente já tem em carteira? Desses pedidos, qual é a quantidade que já está lá em produção? Qual é a quantidade de pedido que a gente temos atrasado em carteira? Porque a gente vai começar agora a fazer um levantamento de dados, né? Essas informações mais afinadas pelo PCP, para a gente entender qual é o nosso cenário atual. Isso é muito importante. Então, o nosso cenário atual, ele é um cenário de atendimento, beleza, estamos tranquilos, a nossa margem de atraso ele é muito pouca, mais fácil para se trabalhar, com certeza, só que o nosso cenário é uma carteira mais atrasada, 10 a 15 dias aí, ou até mais, dependendo da empresa e do segmento, às vezes pode estar com uma carteira atrasada muito longa. Por que isso é importante? Porque a gente tem que definir o que a gente tem lá em matéria-prima, e tudo isso faz um conjunto agora na tomada de decisão. Então, o nosso cenário atual é esse, a nossa capacidade produtiva é essa, a gente consegue produzir isso por mês, porém a gente tem essa quantidade X em estoque, a gente tem essa quantidade de matéria-prima, a gente temos aí uma carteira para atender de tanto, que a gente vai consumir tanto, nós temos aí uma demanda que está para chegar de compras, e a gente começa agora esmiuçar e analisar os detalhes. Por quê? Porque agora a gente já temos os dados. Então, a gente vai ficar mais claro aqui, não ficar confuso. Para não ficar confuso, deixa eu explicar. Então vamos lá, para ficar claro agora a gente já temos os dados, certo? Foi aquilo que a gente falou, que dados geram informação. Agora vamos começar a gerar informações com esses dados, beleza? Vamos lá. O setor de vendas, então a gente vai vamos começar a gerar os dados com esse setor de vendas. Então ele falou que vai entregar X toneladas. Se X toneladas, a gente agora vai avaliar a nossa capacidade de produção diária e vamos ver de quantos dias a gente precisa para fabricar essa previsão de venda. Com isso a gente vai fazer o quê? Analisar o nosso cenário atual, que é aquele que eu falei, lembra lá, se tem pedidos em atraso, o que tem na carteira e o que já está produzindo. Vai nos dar uma quantidade de produção X, por quê? Porque a gente já sabe a nossa capacidade de produção diária, mais aquilo que é a previsão de vendas que eles acrescentou, mais aquilo que já temos na carteira de pedido. Então a gente tem aí agora a informação de que nós temos X toneladas ou X produtos para se trabalhar nos próximos 30 dias, certo? Então a gente já tem informação aí de vendas. Do marketing a mesma coisa, o marketing já veio, já passou os seus dados e já informou que precisa nos dias X aí de um tempo para se colocar lá a informação de campanha ou de produção do seu produto. Então o PCP também já tem essa informação, certo? O estoque já fez o levantamento dos dados, já sabemos as quantidades que nós temos aí de produtos acabados e produtos de matéria-prima que é para ser utilizado a transformação. Perfeito, já temos também a informação aí do que nós já temos de matéria-prima em casa que a gente pode utilizar. Com essa informação que a gente já temos de matéria-prima, a gente vai avaliar o que a gente produz, daquilo que já está na nossa carteira, já está em produção. Nossa fábrica não está parada lá, ela está produzindo.
e ela vai consumir uma quantidade dessa de material. Então o PCP ele já tem que ter análise, já tem que ter feito a análise para poder saber daquela quantidade de matéria-prima que se tem na casa, quanto é que ela vai ser utilizada no processo do cenário atual. E ele também já tem uma informação, porque já foi coletada do setor de compras, já foi passada uma informação para ele do qual são as matérias-primas que estão chegando já, que estão para chegar em determinado momento. Então o PCP também já deve ter esses dados, se ele não tiver, ele tem que coletar nessa reunião agora de planejamento estratégico. Tem que ter todos os dados. Como eu falei, os dados geram informação e são importantíssimos para que você tenha um bom planejamento de produção e a sua fábrica lá embaixo consiga ser... sua fábrica lá embaixo, não sei se está lá embaixo, é o cenário. Que a sua fábrica consiga trazer os resultados que você precisa do bom planejamento da produção. Certo? Então a gente já falamos aí da manutenção, gente... Já falamos do marketing, já falamos de venda, já falamos dos estoques e das nossas capacidades produtivas e das demandas. Então nós temos toda agora a informação necessária, né, para se montar agora o plano mestre de produção, que aí já é outra parte agora. Então essa parte foi a parte do estratégico, onde que é importantíssimo todo mundo da equipe aí discutirem informações, cada um mostrar os seus pontos. Geralmente é nessas reuniões que elas ficam um pouco mais, como que eu posso dizer, engajadas. Ficam mais engajadas. Aí o pessoal de compras, eles reclamam um pouco da demanda que foi solicitada em cima da hora. O pessoal de vendas aí reclama que não está conseguindo atender aquele pedido que já foi firmado com o cliente, e produção e a manutenção reclama que o PCP não autorizou a parada da máquina para poder fazer a regularização. Enfim, é nessa reunião, esse tipo de diálogo, de discussão, ele é importantíssimo. É importantíssimo, sim. Então, esse aqui é o ramo profissional, é a área profissional, onde que os profissionais ali, especialistas no assunto, eles devem sim colocar os seus pontos, falarem sobre as dificuldades, porque é nessa reunião. E nessa reunião tem que estar tudo definido. Realmente vai conseguir entregar o material no tempo certo, aquela demanda que foi passada da previsão de venda é real, ela não é uma demanda ilusória, realmente foi feita uma análise de dados pelo próprio setor, pelos responsáveis, e realmente aquilo vai entrar em carteira. Compras realmente se garante que consegue confirmar que aquele produto realmente será entregue, porque também tem os dados ali do que vai produzir. O PCP acabou de passar ali a sua necessidade de produção que vai ter que ter, qual é a quantidade de material agora que vai ter que chegar na fábrica para que atenda a demanda no cenário atual e a dos 30 dias. Então o setor de compras ele tem realmente já a capacidade de colocar esse material aqui em tempo hábil para que não falhe o processo de produção. E o setor vai passar as suas dificuldades ou os seus planos, ou vai dizer, não, tá tudo tranquilo, a gente tem a total competência, conseguimos colocar esse material aqui dentro sem nenhum problema. Então, é muito bom esse tipo de diálogo e informação na empresa, porque fica todo mundo ali na mesma página, fica todo mundo na mesma sintonia, e sai todo mundo dali já sabendo o que vai acontecer pros próximos 30 dias. Né? Então, se alguma coisa for desviar daquele cenário que foi definido nessa reunião, os setores imediatamente, todos eles envolvidos, devem ser comunicados imediatamente, porque estão todos na mesma base de processo, estão todos ali no planejamento estratégico. Então, esse momento é um momento importante. Esse planejamento estratégico ele pode ser alterado, ele pode ser mudado? É claro que pode.